A primeira vez que a palavra nerd apareceu impressa foi no livro If I Ran a Zoo, do Dr. Seuss. A primeira edição da maior convenção geek do mundo, Comic-Con, foi em 1975. O meu primeiro mergulho na cultura geek foi de cabeça. O ano? 2008. O sítio? As traseiras de um McDonald's. A atividade? Uma palestra em 3 partes sobre o tema Legolas e Gimli. Romeu e Julieta por Tolkien. Nunca se esquece a primeira. Bem-vindos a mais um fantástico episódio de Nunca Se Esquece a Primeira. Estamos de novo aqui reunidos para esta tertúlia entre... Não gosto dessa palavra. Entre Ninguém te amigos. perguntou. Vá, entre amigos. Mas começamos bem, de uma maneira perfeita, para este grupo de pessoas em específico. Estou aqui com, primeiro, o Joey para o meu Chandler, Filipe Pinto. É um Ok. prazer ter-te aqui, como sempre. Oh. Depois tenho, mantendo-nos nas sitcoms, o Dwight para o meu Jim, Catarina Rato, Olá, Luís. e eu, o anfitrião do Nunca Se Esquece a Primeira, Question. Luís. Hoje estamos aqui reunidos para falar de um assunto que eu depois ponho-me a pensar, possivelmente até deveria ter sido dos primeiros, mas nós somos assim. Primeiro damos os ingredientes um a um, e depois é que vos dizemos qual era o prato que era... Isto é tipo Masterchef. Qual é o prato que é suposto fazerem com esses ingredientes? É uma desconstrução de Exatamente. um prato qualquer, não sei. É um pouco como aparece em muitas séries de televisão, aquela piada de chegam-se a um restaurante de comida desconstruída e vêm em tubinhos de ensaio, estás a ver? E hoje estamos reunidos para falar da nossa primeira obsessão geek, ou pelo menos ou qualquer coisa parecida com isto, será o título que vocês verão na thumbnail e no título do vídeo. Claro que os temas que eu quero trazer com isto são um pouco mais complexos. Como E tudo, para falar de muito. quando é que nós percebemos, quando é que nós nos apercebemos do impacto que um certo conteúdo que nós estamos a consumir, ou tipo de conteúdo, tem no mundo à nossa volta, que é basicamente isso. É basicamente isso que eu, pelo menos, consigo descrever como o meu primeiro contacto com a cultura geek. É basicamente a altura em que eu peguei em algo e que estava a ver casualmente, como todas as outras coisas, é tipo, há uns bonecos favoritos que eu vejo na televisão, E de repente, uma figura de ação preferida que eu tenho como brinquedo, uma série preferida que eu tenho a ver na televisão e que vejo todos os dias ou todas as semanas, e de repente percebo, espera, há milhões de pessoas a falarem sobre este conteúdo em específico pensei em que ias fóruns e páginas. pensei que ias dizer damn it, a minha vida acabou de ser arruinada por causa disto. Também, Toda a minha também vida tenho mudou. de ser sincero. Vocês tenho já que ser houve vários sincero. episódios em que vocês dizem e depois a minha vida mudou. Mudou várias Por- vezes. porque- Oh, foi sempre. Claro, a minha vida mudou anteontem. Quando eu irei falar sobre isto. Eu acho que sim, irei falar sobre isto, ou iremos falar sobre isto num momento mais, num vídeo que irá sair daqui a pouco tempo, mas a minha vida mudou quando eu acho que li a Achas? nova adição ao top 3 dos meus livros de ficção científica, mas iremos falar disso num vídeo mais tarde. Hoje estamos Sim. aqui para falar da nossa primeira obsessão geek, aquele primeiro conteúdo que nos fez mergulhar na internet, possivelmente, ou tentar saber o máximo possível, tentar adquirir um conhecimento quase enciclopédico, ou talvez que sem sequer repararmos
passámos a dedicar horas e horas e horas da nossa vida e, de repente, tínhamos um conhecimento enciclopédico acerca disso. Que foi basicamente o meu caso. Mas primeiro, e antes de passarmos à pessoa mais importante, e vamos guardar o mais importante para o fim, vamos começar por vocês. E, Filipe, gostava que me dissesses qual é que foi este primeiro elemento ou elementos que te fizeram sentir, ok, a partir de agora eu vou deixar de fazer o que quer que seja no resto da minha vida sem ser casa de banho, dormir e comer para fazer isto. É um bocado complicado porque eu comecei a ver, a fazer uma retrospectiva à minha vida. Chorei algumas vezes durante este processo, mas depois, quando consegui secar suficientemente as lágrimas, lembrei-me que todos estes os potenciais momentos que seriam o primeiro coincidem todos no mesmo ano, e é estranho. Que foi por volta de 2008, quando começou a dar Naruto na SIC Radical. Uns anos antes, tinha dado o One Piece também na SIC Radical, e depois, como a velha portuguesa, só compram os primeiros 30 episódios, dobram aquilo e depois não há mais episódios, e quando um gajo está à espera de hoje vou para casa depois da escola ver o One Piece e vai dar o próximo episódio e começa de novo. E eles fizeram exatamente a mesma coisa com o Naruto. E eu na altura ainda era tipo, isto do anime, não sei o quê. O máximo que eu tinha visto de anime era de madrugada, aos fins de semana, quando às escondidas, no meu quarto, a ver anime de madrugada na SIC Radical também, porque na SIC Radical na altura era o canal que passava estas coisas. Mas foi com o Naruto que, depois de acabar Naruto e não haver mais episódios, e na semana seguinte, no dia a seguir, começar um episódio, estar a dar um episódio diferente, estar a começar do princípio, tipo, mas que raio, ok, prontos, parece que vou experimentar procurar isto na internet, e foi aí que o Filipe encontrou Naruto na internet, e depois daí abriu-se a porta de, espera lá, há vários animes a saírem todos ao mesmo tempo durante uma semana. Tipo, eu sabia que havia mais animes, como é óbvio, não é? Eu já tinha visto outros animes, nem que seja na televisão, não é? Mas quando eu percebi que isto é uma coisa, da mesma maneira como há as seasons, a temporada, não é? A season de séries típica da televisão americana ou televisão inglesa, no Japão, pelos vistos, também há as seasons de animes, só que são um bocadinho mais hardcore, porque é o ano todo e está dividido em 4 seasons. E quando eu descobri que isto funcionava assim, pronto, a minha vida acabou exatamente como estavas a descrever, em que durante certos momentos da minha vida, a minha vida baseava-se em dormir, estar ao computador, ir à casa de banho, comer, ir estar no computador, ir à casa de banho, comer e depois eventualmente dormir. E comecei com Naruto, One Piece e depois Bleach, que eram na altura os Big Three. E depois, quando me decidi aventurar numa altura em que começou uma temporada nova, que acho que até foi no início de umas férias de verão, ou seja, coincidiu exatamente com o início de uma temporada nova e de um período largo de tempo em que eu não teria de fazer nada em termos de responsabilidades. E o Filipe, com os seus 14, que eu não fiz as contas, 14, 15, 16 anos, disse, prontos, eu vou engordar agora. É isso que eu vou fazer. E consumi demasiados animes durante muitos anos seguidos da minha vida. E o anime engorda. E o anime engorda. Todos nós sabemos isso. 7 em cada 10 nutricionistas concordam. Alguns no meio piorou ainda mais, e ainda aprofundei mais na minha geekice e comecei a jogar WoW, World of Warcraft. Não o pus como a primeira, mas depois também alguns quando saiu a terceira expansão, a segunda expansão, o Wrath of the Lich King, é que eu fiquei mesmo tipo agarrado àquilo. Estava numa guild com outras pessoas e tipo estava lá mesmo no meio daquilo e fazíamos as raids todos em conjuntos, todos acho que eram também às quartas-feiras. As quarta-feira tem uma importância muito grande na minha vida desde há muito tempo. Deixou de ser jogos online para ser D&D.
O anime É engraçado. moldou aquela fase da minha vida que depois, até ao final do secundário e até ir para a faculdade, aquilo foi basicamente ver mais de 100 animes por ano, provavelmente. O E que durou É. até, não durou é até agora? saudável. Durou Não, até agora não ou durou passou? até agora. Não. Eu durante a faculdade mas via com um bocadinho menos frequência e deixava acumular às vezes 2 semanas inteiras, ou 3, ou às vezes mais, depois via aquilo tudo rajada, mas os últimos tempos têm vindo a desacelerar. Não é que eu já não gosto de ver anime, tenho mais outras coisas para fazer, mais obrigações, mais vida? Coisa estranha, I don't know. De repente, Vida? do nada, bateram-me à porta. Life! Damn it. It's time to be grown up. My Japanese cartoons. My Japanese cartoons. Os meus bonecos japoneses. My Japanimation. Isso é engraçado porque, tal como daqui a bocado já vou falar sobre isso também, mas é engraçado essa quase parelha entre dois tipos de conteúdo diferentes que acabaram por se complementar um ao outro, porque foi exatamente a mesma maneira como eu a mente dispersa de um miúdo da minha idade que eu era quando comecei a consumir esse tipo de coisas. Não estou a falar de drogas, pelo menos nessa altura ainda, mas Isso é depois. Essa foi a opção conteúdos Isso e foi entretenimento. quando eu vim para Lisboa, não é, Luís? Sim, esse tipo de conteúdos e entretenimento que veio ao mesmo tempo também depois complementado com algum tipo de jogo, e jogos esses que foram mudando ao longo dos tempos, mas o WoW também foi o ponto de entrada. E de ler a wiki para ler a lore. Meu Deus, sim. E depois, isto não chega, tenho de ler as novels. Sim. As novels, As os cómics, mangas. Por acaso, eu devia ter, porque eu tenho aqui as minhas leituras que estou aqui só para enfeitar. Por acaso tenho ali umas mangas de World of Warcraft que uma vez ganhei num prémio que se calhar posso dar a um de vocês. Não sabia eu tenho um volume de uma manga do World of Warcraft, mas está na Madeira. Eu também tenho algumas e novels Mas, Rato, ainda bem que falaste, assim relembraste-me que estavas por cá. que existe. E para eu te perguntar a ti, qual é que foi o teu ponto de entrada neste ciclone horrível de vícios e maus hábitos? Bem, isto se vai acabar a bater um bocadinho na mesma coisa, mas de uma forma diferente. Ok. E Sim. tudo começou com o fórum do Travian. Eu não sei se alguma Ok, vez estou a gostar vocês disso, sim. jogaram, mas Sim. pronto, um joguinho que eu não, tinha joguei para ao aí. game. E o game Era também o Travian experimentei, mas depois não. das naves, Das naves, yeah. dos planetas. Não, eu tinha uns 13 anos na altura e não sei, de alguma forma comecei a jogar Travian e depois havia o fórum do Travian e havia a secção do off-topic do fórum do Travian, que era das melhores. E eu, começando a frequentar aquilo, havia lá, as pessoas viam anime e às vezes punham lá posts de comentários e não sei o quê, e eu acabei a conhecer algumas pessoas, amigos da internet, como é saudável para qualquer criança de 12 ou 13 anos, não é? E que também depois viam anime e que Drama começaram. escolar, mas enfrentam um computador. Hein? Não, eu era sempre, normalmente, eu fui a mais nova do grupo e não vamos... Eras o pet, ok. Ok. Não era drama, era creepy. Eu estou aqui. Depois, Estamos todos. E deu o que deu, não é? Já deu Isso que deu. explica muita coisa. E lá está, e as pessoas viam anime. E na altura estava lá, está muito na berra Naruto, Bleach, One Piece. Eu não me lembro de ver. Isto foi também para aí em 2007. Eu não me lembro, como o Filipe, de ver na SIC Radical. Mas fui, de alguma forma, tentada, levada a ver Naruto.
E naquela altura comecei a ver. Grande erro. Yeah. Não. Deixa-me mudar o decor. Ok. Ah, Oh, não. Assim dá para ver rato. aqui ver se eu não destrambulho nada. Vou Vá destruir. lá, desta vez não é indumentária. Pá, não é porque eu vou-te. Até posso explicar porquê a seguir. Mas Não é a mim que tens de eu explicar. comecei a ver Naruto. nossos Na altura viewers. comecei a ver no YouTube. Eu não sei se Hum. vocês passaram por isto, ver anime Episódio- no YouTube, Dividido em dividido em 4 três, partes. em 3 partes, em 3 ou 4 partes. Que às vezes era com legendas em inglês, outras vezes era com legendas em espanhol. Cheguei a ver uma parte dobrada em espanhol. Nice. Tal a cena, e eu comecei a ver. Rato, uma questão, depois não era aquele problema de vês a primeira parte, vês a segunda parte. Onde é que está a terceira parte Onde deste é que está a episódio? terceira? Não encontro. Escreves na pesquisa, não está lá, não está lá. No canal do gajo que fez não está lá. E yeah. E eu comecei a ver, e aquilo era a primeira coisa, que eram desenhos animados, não é? Mas não eram, que até ali eu via no canal Panda, essas coisas, mas que eram um bocadinho mais crescidos. Tinha sangue e lutas e pessoas a morrer. Uau! E innuendo. Mas eu, epá, gostei daquilo. E gostei daquilo e comecei a ver cada vez mais. Que não vi tanto como o Filipe, mas via episódios de seguida, porque depois ainda por cima naquela altura já tinha acabado o Naruto normal, já havia o Shippuden, não me lembro bem até onde, mas era 200 episódios e depois vou passar para o Shippuden, não sei o quê, tipo, a ver as coisas, Aí é que comecei estão a os ver, crescidos, não é? comecei a ver as coisas de seguida. Depois já descobri os sites, parei de ver no YouTube, descobri os sites de streaming de anime. Naruto Project. Acho que no máximo eu via, no meu topo, via tipo 12 episódios de seguida. Se calhar o Filipe bateu isto, mas era tipo mais. Mais, eu quero mais. E dá tempo a jogar o WoW, não é? Não podia ver só tipo, o dia todo a ver anime. Eu estive a pensar nisto, qual é que seria a opção? E depois lembrei-me, sim, seria isto, porque tenho uma memória de, na altura em que eu finalmente acabei o Naruto ia passar para o Shippuden, e nessa altura fui de férias com os meus pais. E então não tinha o computador. Em casa, na altura, não se levavam os computadores para lado nenhum, não havia net no telemóvel e não coisa. Mas fui de férias com os meus pais e fomos para a Espanha. E eu acho que estávamos em Madrid. E um dos dias ficámos lá, tipo, num hotel que tinha uma sala de convívio, ou que era, e que tinha um computador com a internet, podias pedir a internet do hotel, qualquer coisa. E eu vi aquilo e pensei imediatamente, tenho de ir ver Naruto. É hoje. Tenho de ir ver, estou a passar para o Shippuden, eu tenho que ver. Mas não era apaga a internet? Tenho de ver. Não era. Tinha tipo um limite de tempo que tu podias usar para não estar sempre lá a mesma pessoa, mas não era. E então era do género. Eu ser a primeira a tomar banho, eu sou super lenta, mas para conseguir ir tomar banho mais rápido para poder ir lá para baixo antes dos meus pais acabarem de se vestir para ir jantar, Então para é poder esse ver. o segredo. Poder ver mais episódio e mais do que isso foi a coisa que me levou a descobrir a fandom mais do que só ver a coisa em si, descobrir todo um universo de fandom na altura que havia muito no DeviantArt, coisas nos fóruns. Sim, no DeviantArt comecei a ler doujinshis e fan content, depois os fóruns, ver teorias, explicações detalhadas da teoria, porque é que o Toby é o Obito e não sei o quê, e a minha OC, a minha original character do Naruto. Também tive qual era a tua vila? Não era uma personagem tipo self-insert. Era um personagem. Não tinhas o teu OC?
Não tinhas Não, a não, eu Catarina tinha- Rato da Não da tinha, não Vila tinha. das Não Nuvens? tinha. Tinha filhos, tinha filhos imaginários Ah, Ok. das ok. personagens, agora já os filhos oficiais, não é? E depois havia shipping. Foi a minha introdução no mundo Uhum. do shipping. The Uhum. Shipping Wars. De fanfiction. ok. Eu só via. Não, só Isso é bué vias. fixe. Mas isso será que é a mesma opção, assim? Se tu não ias ver. Depois comecei a ler a Isso é manga. discutível. Comecei a ler a manga porque acabou o anime, eu tinha que e era para saber mais. Isso, obviamente. E lembro-me que depois cheguei, acompanhei a manga e já não me lembro qual é que era o dia que saiu, mas eu ir a fazer atualizar o Manga Fox ou qualquer coisa para ver se já estava o capítulo. Ainda hoje li One Piece. Hoje saiu um capítulo de One Piece. E acho que é por aí, porque antes disso eu via as coisas que me pareciam. Depois disso eu ia a fundo. A partir daí percebeste, não, espera, afinal há sítios para cada uma destas coisas. Uhum. Yeah. Sim, porque, por exemplo, Eu acho que não é bem isso. Eu acho que é mais, ou não, eu meti o pé nisto e eu não consigo tirá-lo. E eu estou-me a afundar. Mas sabes que para mim é mais naquilo que a Rat está a tentar, está a explicar que foi o caminho. Porque para mim nem foi tanto. Porque se fosse apenas aquilo, mas o problema de, por exemplo, a primeira cena que me meteu nesse tipo de coisas que foi a série do Doctor Who, se eu fosse só e percebesse, ok, isto é bué cenas sobre o Doctor Who, eu eventualmente ia tipo, ok, pronto, é fixe e estou nesta cena, mas o problema foi que eu comecei a descobrir páginas que tratavam sobre aquilo, mas ao mesmo tempo sobre outras, tipo 10 coisas diferentes. E páginas tipo notícias de cómics, notícias de filmes de cómics, notícias de séries de ficção científica. E o problema foi por aí, foi sites de geek news e geek culture stuff. E o problema até foi por aí, porque depois comecei a meter não só em Doctor Who, mas era 13 horas por dia sobre 4 coisas diferentes ao mesmo tempo. vias os episódios e depois ias ver mais coisas. Pois, só que lá está. Ias isso. ver os comentários que o pessoal tinha posto no episódio que saiu hoje e ir ler os Sim, comentários e ias eu até comentar posso- e mandava Até posso já. Eu lembro-me. Eu ia ver. lembro-me que na altura Doctor Who foi a cena de. Eu entrei em Doctor Who na quarta. Bem, já tinha saído há algum tempo. Foi se calhar um ano depois de ter saído a última temporada do David Tennant, que é a terceira temporada do David Tennant. Portanto, a quarta temporada do Revival Doctor Who. E eu entrei. O primeiro episódio foi o episódio Fogos de Pompeia, ou qualquer coisa assim. E eu lembro-me de ver aquilo e pensar, ok, isto é muito fixe, eu já vi coisas de ficção científica antes e com viagens do tempo e não sei o quê. Isto parece muito fixe. E o episódio acabou, estava a dar na SIC Radical, que era onde dava Doctor Who. E o episódio acabou e pronto, não dá mais. E a seguir começou a dar, provavelmente começou a dar Naruto a seguir, porque aquilo era Doctor Who, era tipo, na altura em que estava a dar, era tipo um domingo, perto da hora de almoço, e era Doctor Who, era Conan O'Brien, Doctor Who e depois um anime qualquer. E Dragon Ball, provavelmente. começou a dar Dragon Ball, que eu conhecia, mas não tinha propriamente Pera, na altura, grande gosto em ver. na altura do Doctor Who, se calhar já era tipo Full Metal Alchemist e cenas do género. Qualquer coisa, sim, não me lembro bem. Sei que era qualquer coisa que eu, ok, not my thing, e mudei. Chinese cartoons. Chinese cartoons. Well, calma. Sim, eu era uma criança extremamente racista, mas não vou dizer isso aqui. Mas Cuidado, Luís. estava a dar um anime qualquer e eu mudei de canal. Nesta parte. E é como se eu senti-me como se tivesse perdido uma coisa, percebes? Foi tipo, eu apanhei este episódio e eu foi uma altura em que eu ainda não tinha propriamente noção de tipo continuidades e horários e sítios onde eu pudesse ir ver quando é que isto dá. Eu conhecia a TV Guia, mas tu abres a TV Guia, os 4 canais principais. A dizer as 4 notícias da canais novela. principais. E depois tens aqueles dos canais de TV Cabo, tens aqueles quadradinhos ao lado que só dá tipo, é o horário das 3 da tarde às 9 da noite. Espera, que é tipo prime time. Vocês não usavam cena do teletexto na TV Cabo? Nunca eu consegui usava- funcionar com aquilo. Nunca, Yeah, até o dia de hoje eu não quando sei era como é que. puto, Eu usava quando era puto, mas
E não fazia ideia. E na semana seguinte, eu não tinha TV por cabo em casa, era na casa da minha avó onde eu ia almoçar todos os fins de semana. E na semana seguinte cheguei lá ao mesmo dia e fui a correr para a televisão. Eu, tipo, mesma hora. Se isto for uma coisa que dá todas as semanas à mesma hora, vai estar a dar. E eu acendo e estava a dar. E acho que era o episódio. Acho que era o episódio a seguir. E eu fiquei tipo, ok, isto é uma coisa que dá todas as semanas, e eventualmente desapareceu, porque a temporada acabou, como é óbvio. E eu fiquei um pouco perdido no mar, não é? Era a minha nova obsessão, era passar uma semana inteira a falar sobre aquilo com pessoas. E eventualmente eu pensei, ok, eventualmente tive o meu primeiro computador, com uma penzinha de internet da TMN, e comecei a pesquisar na internet sobre Doctor Who. E comecei a descobrir que havia bué temporadas, e eventualmente descobri que já nunca mais ia dar na SIC Radical, mas que ia dar a nova temporada novíssima, acabadinha de sair, no Sci-Fi. A primeira temporada do Matt Smith. E foi na altura em que eu pensei, ok, acho que parece que isto é a nova cena. Parece que vai ser o que eu vou fazer a partir de agora. A escola na altura era aquela cena de tu estás na escola pelos intervalos, ou pelo menos eu era assim, eu estava na escola pelos intervalos, chegava a casa, nunca pensava na escola, e depois, sei lá, tinha tipo satisfaz bastante nos testes, that's enough. E aquilo era o que eu fazia quando chegava a casa. Problema: tinha o meu computador e a minha penzinha da internet TMN, onde eu tentei sacar um episódio de Doctor Who, e a internet esgotou-se, porque era o tarifário limitado. E a internet esgotou-se, eu vi esse episódio e pensei, tu fingiste que não tinhas sido tu a escutar a internet? Não sei o que aconteceu. E que não ativaste 2 pacotes extra? Não sei o que aconteceu. Deve ser vírus. Depois, às vezes ainda conseguia convencer a minha mãe a carregar aquilo para ter mais internet. Luís, é dos jogos que tu instalas no computador. Eu vi logo. Deve ter vírus. Não, é vírus. É vírus. Não, mas a minha mãe dizia que era vírus por causa dos jogos que eu instalava no computador. Sim. Os jogos tinham vírus. E então o meu plano começou. O meu plano de comprar uma pen USB e dar essa pen a um amigo meu que tinha internet por cabo. Ele sacava 2 ou 3 episódios de cada vez e depois trazíamos na pen e eu via, e depois dava-lhe a pen outra vez para fazer download dos seguintes. E era depois assim lá que a comecei Netflix funcionava antigamente. Lá comecei a mergulhar nas páginas de Facebook sobre o assunto, e depois em sites e fandom e o shipping. Embora eu acho que não entrei propriamente no shipping em Doctor Who, porque não é propriamente uma cena que a fandom de Doctor Who dê extremamente atenção. Mas ias sempre ao thread do Season 5, episódio 3, Discussion Thread, para ler o... Coisas assim, sim, coisas assim. Mas o que é que aconteceu? Eles mencionaram aquilo porque depois o Doctor Who tinha aquelas plotlines ao longo de uma temporada, mas que era bué segredo até aos 2 últimos episódios, que tratava dessa plotline. Então é tipo, o que é a fratura na parede? Oh meu Deus! E agora apareceu outra vez neste episódio? Oh não! E coisas assim. E foi aí que eu mergulhei. Depois, se falarmos de heavy... porque depois nessa altura o Doctor Who não morreu, mas foi a altura de... A temporada parou, essa temporada. E então a minha obsessão por aquilo abrandou, e depois eu também tinha o WoW, e eventualmente comecei a jogar, reavivando uma paixão de criança, comecei a jogar Digimon Masters Online, que também começou a consumir muito do meu tempo. E pronto, e Doctor Who morreu. E depois a chama reavivou-se novamente no secundário, e porque conheci amigos e amigas, e a minha primeira namorada adorava Doctor Who, e passávamos horas a falar daquilo. E depois começou as séries do Arrowverse, que foi onde realmente começou, porque foi quando eu comecei a utilizar os termos como shipping, porque aí sim... Aí já tinha shipping. Aí sim, porque aí era mais tipo teenage dramas quase. Quais eram os teus chips? Quais eram os teus chips? O que é que tu apoiava? Eu tinha chip de eu não me lembro dos nomes, daquelas amálgamas de nomes, mas o meu chip era o Oliver com a Laurel, e eventualmente eu gostei da introdução da Sarah, mas e depois temporariamente.
quase que eu ia entrar em body shaming, mas Mas porque, não. porque a aparência da atriz que fazia de Laurel mudou ligeiramente, e por isso eu fiquei tipo, ok, eu agora sinto uma atração maior pela Sarah, por isso Oliver e Sarah. Tudo isso foi destruído quando começou a cena com a Felicity. Yeah. Mas Acho que eu estava depois, mais ou menos em linha contigo nisso aí, então. Sim, depois começou a série do Flash, em que o meu chip nunca foi o Barry com a Iris, embora eu soubesse que isso era A cena. comic Era o canon. adaptation, mas nunca foi o meu chip. Começou por ser, aliás, acho que aquele que eu gostei mais até hoje foi o Barry com a Patty, que era a nova polícia lá na esquadra. E depois foi aí que começou tudo, a fandoms e oh boy, sempre que eu me lembro e depois a DC's Legends of Tomorrow, e depois o problema foi que isso tocou duas coisas diferentes, que foi TV drama com a minha paixão por bandas desenhadas, e goddamn, isso sim, o meu secundário, onde as notas já importavam um bocadinho mais, Foi afetado. mas foi muito afetado. Foi muito fortemente afetado. Várias notas desceram por causa da minha dedicação às séries do Arrowverse. Não as mais importantes, mas algumas. Acho que a minha opção não Foi chegou a esse ponto. Ou então eu vou só dizer isso caso os meus pais por algum motivo descubram isto um dia e estejam Uhum. a ouvir. Eu, de facto, nunca as minhas notas foram afetadas por nenhuma das minhas opções. Certo, Nunca. certo. Não, claro. Mas tu... Claro. Não, eu não chumbei um ano por causa do WoW nem nada, né? Credo! Credo! Nice. Isso já é Nice. grave. Isso já é grave. Isso já é, Yeah, Acontece. isso já é patológico. Acontece. Mas lá está, é o Eu não problema chumbei, eu não disso. chumbei um ano, ok? Eu Ok. acabei o 11º ano, passei o 11º ano, mas fiquei com matemática 11º ano, matemática A para trás, ou seja, estava no 12º a fazer matemática 11º. Uhum. E depois tive de estar a fazer ano extra para fazer só matemática 12º. Yeah. Uma cena que tu disseste, Luís, há bocado, eu fiquei a pensar que disseste que começavas a ver Dr. Who e depois ias falar com as pessoas sobre isso. Vocês falavam com pessoas sobre estas opções? Eram coisas públicas que vocês não ok. tinham vergonha? Pelo menos para mim, o com é a palavra-chave. Tens razão. Eu falava para pessoas sobre isto. Porque normalmente eram... Mas não era É escondido. muito o que acontece agora. Não era uma é opção escondido, secreta. eu não queria saber. Não. Não, as pessoas é que não Nunca queriam foi. saber. As pessoas é que não queriam saber do que estava a falar. Mas eu sempre fui... E aliás, eu acho que Doctor Who foi o que cimentou isso. A análise narrativa e tudo mais, em que eu chegava para as pessoas e eles usaram este mecanismo que é bué comum em ficção científica e coisas assim. Eles E as pessoas completamente... menos um amigo, que era o meu melhor amigo, por alguma razão, em que e por acaso era a pessoa com a qual eu ia, tipo, fazia a viagem a pé para ir da escola, e a viagem não era grande o suficiente para nós dizermos tudo o que tínhamos a dizer e falarmos sobre tudo o que queríamos falar sobre aquele assunto. Estavam na mesma turma. Estávamos na mesma turma, sempre tivemos... desde o 3º ano Ok. É até desse o género. 9º, Yeah. sempre tivemos na mesma turma. Yes, e depois ele ele já foi te para ciências ouvia. e eu fui para humanidades. É que para mim isto era uma opção, mas secreta, Era segredo. secreta. Isto não era porque nessa altura, primeiro eu ainda era uma jovem adolescente do início da adolescência e insegura e que gostava de não sofrer bullying e de ainda ter amigos. Era fixe. Era fixe. não sofrer Naquela altura ainda não era fixe. Exato, Ser geek exato. e gostares dessas coisas, gostares de anime. Ainda não é. Ainda não é. Mas é aceitável. É aceitável. É muito. Porque É tu estás a falar, aceitável. no secundário eu já falava com 30 pessoas e 30 pessoas estavam a falar ao mesmo tempo das mesmas coisas. Não, Ah, não. eu não Jogos e conhecia séries. ninguém na vida real
naquele início, que visse anime, que gostasse de coisas geeks, de lá está, de convenções, de manejadas, e eu era escondido. Isto era coisas que eu fazia, havia em casa, eu não discutia isto com ninguém em pessoa, eu discutia nos fóruns, numa coisa, isto era secreto. Se alguém me dissesse, eu lembro-me de estar no 8º ano ou qualquer coisa, no 7º, 8º ano, e de haver um rapazeco qualquer lá da minha escola, da turma, que me dizia tipo: tu vês Naruto? Eu não vejo nada, eu não. Eu negava. Porquê é que eles haveriam de suspeitar que tu vias Naruto? Não me lembro. Não me lembro. Mas não era tipo, coisa de que na altura, por exemplo, que eu gostasse de ter. Tipo, isto Era aqui por é causa uma da prenda fita que ela tinha à volta da cabeça recente. com... Não, nada disso. Se calhar ele viu-me fazer um desenho qualquer, ou os meus desenhos pareciam manga, não me lembro. Não, era segredo. Eu pus isto aqui porque isto foi o meu primeiro volume de manga, que na altura apareceu na FNAC, e que eu comprei especificamente porque este era o volume do Arco do Pain, em que havia este capítulo aqui. Ok. E Eu já sabia que era isso que ia acontecer. Eu já sabia que era isso que ia dizer. Porque shipping, isto era o meu chip na altura. Eu adorava a Hinata e era Naruhina e coisas, e mesmo, e via coisas até de também é o chip oficial, Wars. Também não é propriamente... Mas naquela altura não era, não sabias, e havia shipping wars agressivas, tipo, entre Naruhina, Narusako, com pessoas que se insultavam mesmo. Eu e dizer, tipo, porquê é que as pessoas que gostam de Narusako são atrasados mentais? Hoje em dia o shipping é um bocado mais, ou pelo menos do que dos fandoms que eu frequento atualmente, é um bocadinho mais tame, e as pessoas pelo menos tentam disfarçar mais, ou dizer tipo, cada um tem direito a gostar do que gosta. Mas naquela altura era pau. Não, mas isto era segredo. Este foi o primeiro que eu comprei, e teve escondido. Isto estava escondido em minha casa. Porque caso viesse aqui, caso viesse cá algum amigo meu ou qualquer coisa, isto estava atrás de outros livros escondidos, porque não se podia saber. Passado depois uns anos lá, fui descobrindo, depois conheci pessoas da... Que horror! Mas tinha que ser tipo... Parteleiras e parteleiras. Geek no armário. Só o facto de eu gostar já não se podia saber. Tipo, o facto da fandom, então, e isso nem pensar. Isso então é que não falava mesmo. Que eu lia dos Jinchis e coisas assim. Depois, isso esquece. Não. Depois ainda... Também foi por Naruto, pelos dos Jinchis, que houve a minha introdução ao universo do Yaoi. Porque Naruto e Sasuke, aquilo claramente era uma cena. Goddammit, eu agora vou ter de meter aqui explicações do que é que essas coisas significam. Que por acaso, as pessoas sabem, que por acaso... Há quem não saiba. Até teve um efeito positivo, até me abriu mais a minha mentalidade e tudo mais. Mais coisas na vida. Não, mas era secreto. Eu lembro-me de, até depois quando comecei a ver... A mostrar um bocadinho mais isto, porque depois eu conheci amigos da internet, fui para o Iberanime conhecê-los, e depois comecei a fazer cosplay, e também era secreta. A seguir a um evento eu ia ao Facebook eliminar todos os tags que alguém me pudesse ter feito, para ninguém ver as fotos. Mas as pessoas já não teriam visto na mesma? Algumas, não sei, mas eu eliminava tudo na mesma, porque lembro-me até de ter amigos na escola que até já aceitavam mais ou menos a minha cena. Mas dizerem-me tipo, aqueles teus amigos atrasados mentais que se vestem de Naruto, dizerem-me coisas assim, e eu vai chatear-me. Mas não era assim tão... Eu tenho uma versão um bocadinho parecida com hoje essa. Hoje em dia sou tipo, já não vejo tanto anime, mas não é que já não tenho vergonha de dizer que sim. E as coisas que são obsessivas para mim hoje em dia, que é tipo Dungeons and Dragons, não é segredo, olá, quero ouvir falar da palavra da salvação.
A minha versão disso é um bocado parecida com a tua. A diferença é que toda a gente sabia. Porque eu já era o miúdo. Eu já era o miúdo que, tipo, no 7º, 8º, 9º ano, era o miúdo que tinha o outro meu amigo em que levávamos o Game Boy para a escola e jogávamos Pokémon. Cada um tinha uma disquete diferente e trocávamos e coisas do género. Mas quando eras pequeno, ou seja, isso quando éramos criancinhas era quando ok. vocês ainda não eram nascidos. Sim, calma. Não, mas o problema é que eu andei na mesma escola desde o 5º ano até o 12º ano, estás a perceber? Certo. Por isso, Certo, eram sempre igual. as mesmas pessoas. Eu vivia na porra de uma ilha, não é? Onde, tipo, eram sempre as mesmas pessoas na escola e nos arredores. Mas quando eu cheguei eu lembro, eu estava agora a lembrar-me e foi aí que eu lembro-me que Naruto começou a dar na SIC Radical no verão. Eu lembro que começou em agosto. Eu lembro de ver os anúncios na televisão um mês antes daquilo começar, o anúncio na SIC Radical. Aquilo começou e eu cheguei à escola quando as aulas começaram outra vez. Já não lembro se foi mesmo para o 11º ou para o 12º, mas eu acho que foi para o 12º. Foi para o 12º ano em que nessa altura as turmas, eu fui para outra turma. Basicamente a turma que eu estava no 11º ano, 11º ano dividiu-se porque uns fizeram umas escolhas de disciplinas, outros fizeram outras escolhas de disciplinas, e eu fiquei e foi naquela altura em que o Filipe só se dava com gajas, que eram as gajas nerds e o Filipe. Não, mas que era aquela altura que é aquele gajo que toda a gente pensa que é gay na escola porque só se dá com gajas. E que depois, por acaso, uma dessas miúdas acabou por ser a minha primeira namorada, mas que quando eu tipo, descobri que estas miúdas que tinham andado comigo também no 8º e no 7º ano para trás e depois voltaram a estar na minha turma no 12º ano, que também começaram a ver Naruto exatamente como eu naquela altura. Então falávamos bem sobre aquilo, não sei o quê. E depois, nessa altura, como eu tinha chumbado de matemática de 11º, eu tinha as aulas na outra turma, numa turma de 11º ano, e conheci lá um miúdo que também via os animes que eu vi. Foi na altura que depois, quando eu comecei a falar com esse miúdo, foi na altura que eu já estava a ver Bleach e One Piece e Soul Eater e a ir ao Naruto Project e ao Bleach Project e esses sites todos. Runway Project. Ou Hentai Project. E depois também, isso é mais tarde. E depois na altura também do Fairy Tail e essas cenas todas. E eu lembro-me depois no intervalo, eu ter ficado com o pessoal dessa turma no intervalo a falar, e eu estar a falar com esse miúdo sobre anime, e os outros miúdos dessa turma virem gozar connosco porque nós estarmos a falar de desenhos animados. E eu naquela altura já estava-me a cagar um bocado para o bullying e eu era mais velho que eles todos, por isso olhei para eles tipo, mas tipo, qual é o problema de eu estar a ver a porra de um desenho animado? E de explicar, e depois dois deles ficarem realmente tipo, pera, mas isso não é para crianças, e eu tipo, e quê? É para adolescentes, adultos, é para quem quiser, aquilo não é desenho animados do Panda, isto não vai passar no Panda. Mais tarde passou no Panda Bigs. Isto é para crescidos. Não, mas é exatamente aquilo que estavas a dizer, que é, tu achaste um bocadinho mais superior, que é, eu vejo desenhos animados, mas não são desenhos animados para crianças. Não, e são em japonês com legendas. E são em japonês com legendas. Legendas quer dizer que é... Legendas em brasileiro. Não, em espanhol. Não, em brasileiro. Mas nessa altura, e depois quando eu falava com as outras miúdas, depois com o tempo a passar, e depois houve uma delas, depois jogávamos jogos online juntos todos, eu e essas miúdas, e houve uma que pegou. Houve uma que disse, olha, vá, já que estás aqui, não é? Uma pobre coitada. Eu tenho coisas para fazer às 5, mas... Uma pobre coitada só que tipo... comecei a sair do armário da geekice lá mais para o fim do secundário, assim meio de... Isso é muito porque antes disso estava bullying. Estes relatos. É muito estranho. Porque eu lembro, a minha escola secundária, em que eu também estive do 5º ao 12º. Só para dizer uma coisa. Aquela coisa que estavas a dizer, que tu falavas com as pessoas e as pessoas não queriam ouvir, eu tentava ao máximo não fazer isso, porque eu não queria afastar as pessoas. Sim, ainda mas tentava. Repara, havia pessoas assim, porque eu tentava falar com toda a gente das mesmas coisas da mesma maneira, porque eram os meus interesses, mas do que eu me lembro,
Eu lembro muitos dos meus colegas que foram colegas do 5º ano ao 9º, antes de haver separações de curso e não sei o quê, eram os mesmos colegas que íamos desde da primária e basicamente nós saímos todos da mesma escola primária, da mesma turma, e formámos uma turma na escola secundária. E ficou essa turma quase até ao fim do terceiro ciclo. Sim. E eu lembro-me que era o hábito falarmos de desenhos animados quando tínhamos 8 anos. Era o hábito falarmos de desenhos animados. E isso continuou para o 4º ano, para o 5º, para o 6º. E depois nós chegamos ao secundário e é uma coisa quase tipo school-wide, em que é a maneira como toda a gente se comporta. Porque eu lembro-me, havia bullying, mas a maior parte do bullying nunca era por causa disso, era por ou não saber jogar, ou usar óculos, ou não saberes jogar futebol, ou seres gordinho, ou qualquer coisa assim, que eram motivos pelos quais me faziam bullying a mim, não por usar óculos, porque tal como não estou a usar óculos hoje, não usei óculos até quase ao secundário. Podia ter sido o episódio sem óculos. Mas o episódio dos geeks em que ninguém tem óculos, que é para tipo, eu não que é sou para disfarçar, okay. Mas sim, era quase school-wide. Toda a gente via animes que na altura eu não fazia ideia o que era um anime, provavelmente até ao 7º ou 8º ano, mas toda a gente via Naruto e Dragon Ball, e era por turma talvez 3 pessoas em que não viam algum tipo de série ou filmes ou animação. E por isso é estranho ouvir esse tipo de coisas, porque eu lembro-me de torneios e jogos de 40, 50 pessoas no recreio a jogar Yu-Gi-Oh! E Pokémon e pessoas com Game Boys. Eu lembro-me de levar o meu para a escola, eu lembro-me de levar o meu Color e depois o meu Advance, e um amigo meu, o mesmo amigo por acaso que me sacava episódios de Doctor Who, que tinha um Game Boy Color, mas a edição do Pikachu, que era toda amarela e tinha uma caudazinha atrás. E eu lembro-me tudo, mas toda a gente era... E por isso é que para mim era um pouco motivo de orgulho quando depois saía de fora da escola e falava com outras pessoas, porque as pessoas que não me queriam ouvir eram mais fora da escola. Dentro da escola, quase toda a gente falava sobre esse tipo de coisas. Não é querer dizer, vocês são... tu és novo, isso é... No meu tempo é que... Não, mas isso... mostra a diferença dos anos em que tu estavas. Eu comecei a ser geek no fim de quando geek era mau, ser geek era mau. A Rato apanhou também esse finzinho e tu começaste a gostar disso no início, quando estava a passar a ser aceitável. Isso é bué, mas isso é bué fixe. Mas quando começaram... Pois, lá está. Porque começaram a ver, lá está, séries de super-heróis, mas com pessoas que toda a gente já via. Sim, porque eu lembro. Começou a ser tanto uma coisa de tu não podias ver televisão sequer sem teres de consumir esse tipo de coisas. Passou a ser tipo, toda a gente via esse tipo de coisas. Eu lembro, tipo, eu acho que pelo menos no meu tempo Yu-Gi-Oh! Já dava Yu-Gi-Oh! Na televisão, a gente sabia o que era o Yu-Gi-Oh! Mas não havia era desenhos animados. Mas não havia a cena de jogar. E as pessoas que jogavam eram os miúdos, jogavam Pokémon, jogavam coisas. E era visto como uma brincadeira de crianças. Eu tinha pai 10 anos quando Yu-Gi-Oh! Saiu. Eu acho que nunca vi cartas de Yu-Gi-Oh! À venda na Madeira. Eu só via cartas de Magic e Pokémon, estás a perceber? Só havia Magic e Pokémon. Ou seja, quando havia a cena... Eu nunca joguei Magic, eu joguei Pokémon durante uma altura bué pequena, mas eu lembro-me de, em certos sítios quase escondidos da escola, um certo grupo de pessoas que jogavam Magic. E depois eu lembro que era a cena da altura dos Beyblades, em que os Beyblades estavam bué na moda e que toda a gente tinha um Beyblade. Mas depois nunca ninguém queria... fazer realmente batalhas e trazer o ringue para a escola ou fazer um makeshift ringue de Beyblade. E eu lembro-me, eu e esse meu amigo que levámos o Game Boy, depois foi na altura em que começavam a vender Beyblades dos chinês nas lojas dos chinês, e até havia aqueles ranhosos que eram tipo telecomandados, que eram bué-da grandes. Sim. E que tipo, esses são proibidos, ninguém pode usar esses Beyblades. E eu lembro-me eu tive toda a gama, tive até aqueles que eram miniaturas, tipo bué pequeninos, até esses grandalhões. Mas eu lembro-me que era quando eu consegui o meu primeiro Beyblade, e depois esse meu amigo conseguiu o primeiro dele, e nós andarmos pelas... Parecia... Estás a ver a cena quando estás a jogar Pokémon e tu andas pelo mapa à procura de um treinador? E depois eles vêem...
literalmente andar pela escola no meio do zoeiro das pessoas. A ver Não se é do zoeiro. encontravas alguém que desafiasse. Exato, à procura de pessoas que jogavam, tipo, lutar comigo? à procura dos nerds, à procura de quem é que tinha um Beyblade para fazermos uma batalha de Beyblade, porque depois conseguimos arranjar lá um sítio com uma não era uma tampa de esgoto, mas era uma coisa do género, uma cena de metal que estava tipo empenada, e nós usávamos aquilo para fazer batalhas. E depois irem para lá, tipo, gajos normais, bullies, chatear-nos e literalmente um deles tipo, roubar-me o Beyblade e fugir e eu ter de ir atrás dele a correr Mas isso era com que idade? Yeah. É que pelo menos no sétimo ou ok, oitavo já estavas ano. a ficar mais crescido, já não era. Você estava porque lá está, na minha escola, os Beyblades, quando foi, eu estava no final do primário, então as pessoas levavam os rings, levavam os Beyblades, porque eram brinquedos, e os miúdos brincavam com brinquedos e isso era Ou normal. seja, na O altura problema que eu era estava no quando sexto. quando chegas à adolescência, Exatamente é no que mesmo já ano. é, Yeah. já é. Eu fazia dinheiro a fazer modding de Beyblades dos outros. Meu Deus. Porque na altura os Beyblades ainda eram só de plástico, ainda não tinham as peças de metal, e então eu fazia a cena. Não, eles tinham aquele ar de metal lá dentro para dar peso, mas a parte de cima era de plástico, e eu fazia literalmente, punha parafusos e pregos e cenas de metal nos Beyblades dos outros e cobrava por aquilo, e ainda fiz para aí tipo, no total deve ter feito para aí tipo 20 euros a fazer modding de Beyblades a outras pessoas. Yeah. Alguma. Sim. Desculpa, eu só Diz. se alguma dessas vossas opções iniciais te dura até hoje. Todas. Todas? Nunca trocas evoluíram. não trocas de Evoluíram para outras opção. coisas. Não, eu adiciono opções Yeah. e sou obrigado a dividir mais o meu tempo. Parece é que há mais menos uma coisa em que obsessivo. estou viciado. Yeah. E quando arranjas uma nova, depois as outras metes em arquivo, tipo, Para quando sair dia- coisas novas. dia eu volto É cá. basicamente Yeah. isso, é Doctor Who, eu não penso, eu agora há meses e meses que não vejo Doctor Who porque simplesmente não sai outra temporada. Mas quando começar a sair outra temporada, lá volto eu ao ataque e provavelmente largo outra coisa que ficará essa coisa em pausa porque está num hiato qualquer ou assim. Sim. Por exemplo, séries do Arrowverse, que continuo a seguir até hoje, tirando o Arrow porque infelizmente acabou, mas Flash continuo a ver todas as semanas, DC's Legends of Tomorrow está a sair também já, e por isso sim, eu continuo quase todas as opções, Doctor Who, todas as opções old school, Harry Potter, que foi uma grande opção e eventualmente acabou e por isso deixou de ser uma opção, eu continuo a gostar, mas está completamente na Storage Unit. Mas é muito engraçado ver não só a evolução dos tempos com 3 gerações fortemente afastadas aqui representadas, mas com 3 tipos de interações diferentes, e o que eu notei e que marcou muito, houve um ponto muito fulcral e já estamos a acabar o nosso tempo, mas houve um ponto muito fulcral em que notei, e tu já mencionaste, Rato, que foi a passagem dos super-heróis dos desenhos animados para a vida real, e o ano e depois a partir daí para a frente com os filmes que saíram a seguir, quando começou a ser formado o MCU com o filme do Iron Man em live action, e depois saiu o Incredible Hulk e o filme do Thor, e começaram a aparecer ligações e começaram a dizer, ok, afinal vai ser como os desenhos animados mas na vida real agora. Foi uma mudança muito forte, e depois com isso veio a presença cada vez mais proeminente da internet, e acho que isso levou a um equilíbrio das forças e levou a um equilíbrio de, afinal, os adolescentes e adultos daí para a frente que veem desenhos animados, afinal essas histórias agora estão a ser postas na vida real, por isso se calhar os desenhos animados ou as animações e animes se calhar são tão válidos como e isto, como eu disse há bocado, mas eu não vivi nem se vive numa altura em que o bullying por causa destas coisas e mesmo nas escolas não existe, e acho que agora até está a regredir e a regressar ao ponto onde estava antes de eu sequer entrar na escola, infelizmente, mas A voltar ao bullying, a voltar a Sim, ser- a voltar ao facto de que isto está a ser novamente a inaceitável. não ser aceitável. quando és, mas mais para os miúdos, porque
Não, eu estou a falar, sim, eu não estou a falar para mim. A mim, quer dizer, o bullying é de pessoas que me dizem que isso é inaceitável e eu digo, ok, foi um prazer falar contigo pela última vez. Não é que seja uma coisa, não é que seja. É um problema, mas é um problema como qualquer outra coisa, mas é a cena de, infelizmente, a presença das redes sociais acabam por ter esse efeito. E por isso, sim, é uma pena não podermos falar sobre as nossas experiências e a geekdom em geral, sem mencionar sempre agregado o fenómeno do bullying e da discriminação por causa disso, como não há em relação a tantas outras coisas, mas realmente uma coisa que deveria apenas ajudar as pessoas a exprimir a sua felicidade e o seu gosto e a sua dedicação a algo que não seja os problemas do mundo e da escola, que infelizmente os meios de educação eram e continuam a ser exprimidos da maneira errada e a porem uma pressão que às vezes não consegue ser equilibrada em pessoas que não têm a formação sequer cerebral para conseguir lidar com esse tipo de pressão. E por isso é uma pena e o que impacto isso seja que isso assim depois tem na vida futura dessas pessoas. na vida futura e na vida adulta, mas deixa-me também feliz ver o aumento exponencial em quantidade e em intensidade dos grupos e comunidades agregados a cada um desses meios de entretenimento que se vão formando. Um deles, por exemplo, que é extremamente pequenino, mas um deles é isto aqui. Pessoas a conversarem e a produzirem coisas ligadas com esse tipo de coisas de maneira aberta, e somos adultos, tivemos más experiências com isso, ao mesmo tempo más experiências ligadas com as boas experiências que estávamos a ter ao mesmo tempo, e agora nós Estamos não queremos aqui, saber, está toda a gente a é ver. isto que nós gostamos. Tragam, venham geeks, venham ver que vai haver mais. Venham ver, porque um dia poderemos encontrar-nos todos na Geek Attack Con. E quem sabe e quem é que pode sequer prever os bons tempos que vamos passar Geek juntos. Attack On. Era o que eu ia dizer, Geek Attack Geek On. Attack On. Foi todo o tempo que tínhamos para falar das nossas obsessões geek, ou pelo menos como é que elas começaram, porque se nós fôssemos falar de todas, oh meu Deus! Da primeira, da segunda, da atual. Isto já é ficará para conteúdos futórios. Conteúdos futuros. Foi um prazer ter-vos aqui, Filipe Pinto, Catarina Rato, Luís Canês, foi um prazer ter também. Foi um prazer ter-vos a vocês, espectadores, a verem-nos. Somos poucos, mas fortes, e seremos muito mais, de certeza. Mas, mesmo que não estejamos aqui, não estejamos no númerozinho das views e no númerozinho dos likes, que devíamos estar, views, likes, comentários, subscrições, seguirem-nos nas redes sociais, tudo mais. Exatamente. Eu sei que todos nós existimos e que os que não nos estão a ver continuam aí também. Foi um prazer ter-vos connosco, a vocês, espectadores. A nossa. Hoje não tem copo. Tem aí nata. Pois, azar o vosso. Podes assinar. Bye. Bye. And fade out.